Bom, vamos falar um pouco sobre a técnica de planos. O que é a técnica de planos? É uma técnica para principalmente tratar dores de cabeça, cefaleia. E aí cada um desses planos vai tratar de um tipo de cefaleia localizado em locais diferentes da cabeça. Primeiro, para dominar essa técnica, para pelo menos entender como ela funciona, a gente tem que entender como funcionam os canais unitários, né? Os canais unitários são aqueles pares que fazem o entrosamento entre um meridiano, um canal de membro superior e um canal de mesma energia que circula no membro inferior. Então, por exemplo, o canal Taiyang é o canal que compreende a união de intestino delgado com bexiga. Intestino delgado de membro superior, bexiga de membro inferior. Da mesma forma, na sequência, nós temos o Shaoyang, que é a união do triplo aquecedor, que é de membro superior, com a vesícula, VB, né? A gente chama de VB, que é o canal de mesma polaridade, só que de membro inferior. E na mesma sequência, o último desses canais Yang é o canal, é o Yangmin, que é a união de intestino grosso, que é o Yangmin de membro superior, com o estômago, que é o Yangmin de membro inferior. Então esses três canais, né, esses três pares, na verdade, compreendendo 6 canais, os 3 em cima e 3 embaixo, e a união deles vai fazer com que a gente entenda essa técnica. E o que preconiza essa técnica? Como o próprio nome diz, a técnica de planos, ela pretende, ela supõe, ela tem a intenção de deslocar esse ponto de dor, dissipando essa dor de cima para baixo. E como é que ela faz isso? Primeiro, existe uma sequência de agulhamento, e essa sequência compreende 3 categorias de ponto principalmente. Primeiro, o ponto fogo, que é o ponto acelerador. Depois, o ponto de arraste, que é o último ponto do canal, lá embaixo, de membro inferior. E depois o ponto nó, que é o ponto que fica no meio do caminho e que faz a aceleração entre o plano superior e o plano inferior. Também podem ser usados uma outra categoria chamada ponto nó dos nós, que são pontos que auxiliam e aumentam a velocidade desse deslocamento, e também pontos haste, em caso hajam pontos haste, também podem ser inseridos nessa categoria, nessa técnica. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, uma cefaleia de parte posterior de cabeça, que vai pegar ali o meridiano da bexiga, é uma cefaleia classificada como Taiyang. Então, como é que vai ser feita essa distribuição de pontos e como é que vai ser direcionada essa técnica? O primeiro ponto a ser inserido é o ponto ID5. ID5 é o ponto acelerador, que é o ponto fogo. Então, o primeiro ponto sempre vai ser o ponto fogo. Dentro daquela característica, dentro daquela classificação de Shu antigos, a gente vai procurar os pontos fogo de membro superior. No caso do ID, ID e bexiga, né, o canal Taiyang, o primeiro ponto a ser agulhado vai ser o ID5, que é o ponto acelerador nessa categoria de técnica de planos, e está inserido na categoria de pontos de fogo dentro dos Shu antigos. Então, primeiro você vai agulhar ID5 bilateral, tá? Essa técnica é sempre bilateral. Depois você vai agulhar B67, que é o último ponto. Essa técnica diz que os pontos de arraste são sempre os últimos pontos do meridiano. Então, no caso da bexiga, é o ponto lá da unha, do canto da unha do dedo do pé, mínimo do pé, B67. Então, é ID5 bilateral, B67 bilateral. E depois a gente vai ponturar B1, bexiga 1, lá no cantinho interno do olho. Esse é o ponto nó. Se você achar que a dor pode demorar a passar, ou se você quiser acelerar ainda mais a velocidade do tratamento, você pode usar
os pontos dos nós, que são aquele triângulo que faz na cabeça, que compreende o VB8, o VB8, o Taiyang, aquele ponto extra que fica ali na têmpora, e também o VB8, que fica 1,5 de som acima do ápice da orelha, o Taiyang, que fica exatamente na têmpora de cada lado, e também o E8, que fica ali na entradinha do cabelo ali, quando começa a formar aquela linha entre a testa e a entrada do cabelo no canto, né, nos cantos do rosto ali, por cima já entrando na linha do cabelo. Então são esses 3 pontos, eles fazem um triângulo entre eles. O E8, o VB8 e o Taiyang. Esses pontos são opcionais, você não é obrigado a colocar não, tá? Então você pode botar isso como opção, pode ou não colocar. Os 3 pontos, as 3 categorias de ponto que você realmente tem que colocar, porque fazem parte da técnica de planos, são exatamente esses 3 que eu citei anteriormente. O ponto acelerador, que é sempre o ponto fogo do meridiano de membro superior, no caso aí é o ID5. Depois você vai colocar o B67, que é o ponto de arraste do meridiano da bexiga, e posteriormente o B1, que é o que fica no canto interno do olho, que é o ponto nó. Depois a gente vai ter aquela cefaleia chamada Shaoyang. Qual é a cefaleia Shaoyang? É aquela que compreende o triplo aquecedor e a vesícula biliar, TA com VB. E aí qual é a diferença dela em relação à anterior? A localização. A localização é uma cefaleia temporal. Aquela cefaleia de lado de cabeça, que a gente coloca as mãos aqui nas têmporas, né, quando está doendo. Então, como é que são distribuídos esses pontos? Bem, o ponto acelerador, que é o primeiro ponto da técnica a ser agulhado, é o TA6, é o ponto fogo do meridiano do triplo aquecedor. Então, o TA6 vai ser agulhado primeiramente, bilateral. Depois a gente vai colocar as agulhas no VB44, que é justamente o último ponto do meridiano do VB, que fica ali no quarto, no ângulo ungueal do quarto dedo do pé, bilateral também. E posteriormente, por último, o ponto nó, que é o VB2, que fica ali no canto da sobrancelha, né? Uma pontinha da sobrancelha, bilateral também. Então essas três categorias de pontos vão ser agulhados nessa técnica no canal unitário Shaoyang, que compreende TA com VB. A última, dentro dessa categoria de planos de meridianos, né, de canais de origem Yang, a última cefaleia vai ser aquela chamada cefaleia Yanmin. A cefaleia Yanmin é aquela que fica na frente, ali na testa, porque pega principalmente o meridiano do estômago. Então ela pega o estômago, né, em nível de membro superior e intestino grosso e estômago, intestino grosso de membro superior e estômago de membro inferior. E como é que vai se distribuir esses pontos? Em primeiro lugar, vai ser agulhado o IG5. O ponto acelerador é o IG5, que é o ponto fogo de meridiano do intestino grosso. Posteriormente, o último ponto do meridiano do estômago, que é o Yanmin de membro inferior, é o E45, que fica lá no ângulo externo da unha do segundo dedo do pé. Esse é o E45, será a segunda categoria de pontos. E a terceira vai ser o E7, o sétimo ponto do meridiano do estômago, que fica ali um pouco abaixo do arco zigomático no rosto. Esse é o ponto nó, é aquele ponto que vai acelerar a descida de energia para que essa energia seja dissipada e desça em direção ao pé, tirando essa concentração de energia que está na cabeça para descer para o membro inferior. E não é que a dor vai se alojar no membro inferior, ela vai se dissipar e aos poucos você vai vendo que conforme o tempo vai passando de inserção de agulha, a dor vai se dissipando e é uma técnica que para dor funciona muitíssimo bem e rápido. Então tá aí, essa técnica de planos para meridianos, para canais unitários de origem Yang. Depois eu vou gravar um outro vídeo, para não ficar muito cansativo, eu vou gravar um outro vídeo para
a mesma técnica, só que compreendendo os canais unitários de membro, de origem de energia Yin, tá bom? Então esses três são esses três, a mesma técnica para 3 canais unitários de origem Yang. Depois eu vou gravar outro vídeo compreendendo a categoria técnica de planos para meridianos para canais de origem Yin. Então fica a dica aí, é uma boa opção. Essa técnica, ela não trata sindromicamente a pessoa. Essa técnica é simplesmente para um tratamento de dor, para aliviar o sintoma rapidamente. E aí, quando você tiver dúvidas sobre que estratégia traçar, você pode lançar a mão dessa técnica para você dar um momento de analgesia, de alívio ao paciente. Depois você vai estudar direitinho e vai pensar na estratégia que você vai traçar para a continuidade do tratamento, ok?